noite. Glória a Deus. Boa noite, boa noite, boa noite. Quase que eu falo bom dia, gente. Boa noite, graça e paz. Sejam muito bem-vindas. Vão encaminhando a live aí para mais mulheres. Vão encaminhando esta live para os homens também. Nossa convidada já está aqui. Glória a Deus. Que live abençoada que vai ser essa. Que conteúdo maravilhoso. E eu não quero que você perca nenhum segundo e nem os seus. Então eu vou te dar um tempo. Aqui embaixo nós temos um aviãozinho. Você vai enviar os seus grupos. Você vai enviar para suas amigas. Você vai enviar para suas irmãs da igreja. Alguém que está aqui, Gi, você que está aqui, que tem os grupos, tem acesso aos meus grupos, envia o link lá para as meninas entrarem e fale que a gente já vai começar, né? Hoje nós vamos falar de um tema muito necessário. Bem-vindas, bem-vindas. Para nós, mulheres, para todos, mas principalmente para nós, mulheres. Nós vamos tratar hoje sobre violência contra a mulher. Então, fique aqui. Eu tenho certeza que essas informações que serão passadas aqui... Deixa eu só colocar o tema aqui fixado. Serão de grande importância para você, para alguma mulher que você conhece. Pronto, o tema é esse, ó. Tá fixado aí na tela. Para alguma mulher que você conheça, para você ajudar alguém que precisa, né? Nós vamos falar de assuntos que de repente você nem sabia que seria um tipo de violência contra a mulher. Como tudo que eu faço, eu consagro esta live, consagro esse conteúdo de hoje, esse momento a Jesus. E desde de manhã ele me entregou uma passagem. Eu abri de manhã o devocional com ela e vou abrir agora novamente, antes de convidar, né, de chamar a Fran, que é a nossa convidada da noite, que vai nos falar um pouquinho mais sobre esse tema. Se você quiser abrir, se você quiser anotar, tá lá em Isaías 61, que diz assim: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Aleluia. Então é com esta palavra que eu vou convidar com muito amor, com muito carinho, a Franciele Catroque, que já está aqui. Deixa eu achar ela aqui. Eu sei que ela já está aqui na live, para esse bate-papo que vocês me pediram. Na enquete, enviei o convite. Teve um monte de perguntas acerca desse tema, nós anotamos tudo. Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Alguém fala aí? Glória a Deus. Estou muito feliz, gente, de estar com vocês aqui de novo. Já te enviei o convite, tá, minha irmã? Só você aceitar, nós já estamos te esperando. E aproveita e envia para mais mulheres esse aviãozinho que tá aqui, porque será extraordinário. Eu creio. Valentine, nossa mídia tá aqui. Boa noite, Silvânia. Vamos esperar a nossa amada Franciele Catroque entrar para nos ajudar com esse tema. Será que foi o convite?
Envie, minha irmã. Convidar. Enviei. Boa noite, Silvânia. Acho que vai dar certo agora, gente. Pronto, aceitei. Eita, Glória! Ei, Glória a Deus! Que linda que você tá! obrigada. Gente, para vocês que não conhecem, essa é a Fran, nossa irmã amada. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada por dispor desse tempo, que eu sei que é precioso para você também. Mas eu acho que nós temos uma responsabilidade, né, Fran? Como mulheres cristãs que somos e como mulheres influenciadoras que somos também do reino. Amém. Não é? E falar para essas mulheres, principalmente nesse momento, né? Então eu vou deixar aqui, você é muito bem-vinda aqui. Eu estou amando te receber, vou deixar você se apresentar para as meninas. Vou tirar o comentário para não ficar passando aí no seu rosto. Tá. Boa noite, Andréia. Boa noite a todas as meninas. É a segunda live que a gente faz sobre violência doméstica, né? A gente já fez alguns anos aí atrás. Verdade. E a gente conhece a Andréia já faz algum tempo. Agora nós estamos congregando na mesma igreja. Nós somos servas do Senhor, acima de tudo. Depois eu sou esposa, mãe e sou policial militar. E é por isso que eu tô aqui hoje, né? Para falar um pouquinho sobre esse tema que é muito delicado. É um tema que eu gosto, que eu consegui assim me chamar minha atenção e eu peguei para mim, né? Como uma luta assim. Então eu tenho estudado muito sobre violência doméstica, eu tenho me dedicado muito. Desde 2020 que eu comecei a trabalhar diretamente com isso. Hoje eu não estou mais diretamente, mas desde então eu sempre venho estudando, me aperfeiçoando, fiz pós-graduação em Direitos da Mulher por causa disso. E então lá, desde 2020, eu fico assim me questionando por que que sempre cresce mais. Se a gente está fazendo tanto, está divulgando tanto, por que que os índices só aumentam? E eu percebi, e eu descobri, na verdade, que não aumenta, gente. Na verdade, está diminuindo. Sempre existiu muito e sempre foi muito grave. O problema é que antes não divulgava, antes não tinha televisão, não tinha internet, não tinha mídia. E o porquê? Como eu posso provar que isso realmente acontecia mais, né? E aí eu ficava assim, mas por quê? Como que tudo começou? Qual que foi a raiz disso tudo? Por que as mulheres sofrem tanto? E minha voz tá um pouco rouca hoje, vou ficar bebendo água aqui. Você se importa se eu ativar os comentários? Vai que alguém Não, comenta? pode ativar, não me Pode. atrapalha não. Então tá bom, vou ativar de novo. Eu gosto de ficar lendo, porque vai que surge alguma dúvida, né? E a gente pode esclarecer aqui. Pode continuar, Fran, fica à vontade. O- Até fiz um roteiro aqui, mas eu vou começar por outro lado. Tá bom. Tá em Vamos casa. começar então lá do início, da onde começou a violência doméstica. Não Vamos. sei se todos sabem, mas a nossa lei, ela permitia a violência contra a mulher. Lá em 1500, quando os portugueses chegaram no país, nós começamos a utilizar um código, chama Código Filipino. E esse código, o que que ele falava? Ele, ele foi escrito em 1603, a gente usou ele por mais de 300 anos. Por 313 anos o Brasil se utilizou desse código. E esse código, ele autorizava os homens disciplinar esposas e filhos com castigos físicos. E também permitia que, se ele desconfiasse, não precisava nem ficar provado, se ele suspeitasse que a mulher dele estava traindo ele podia matar e estava tudo certo, era o direito dele. Ele era Meu o homem, Deus. então ele tinha direito de fisicamente agredir para disciplinar, né? E ficamos com isso por 313 anos, até surgir o primeiro Código Civil nosso. E detalhe, gente,
sabe o que que eles usavam para justificar? Ah, A religião, a Bíblia. E eles distorciam a Bíblia, né, usando esses versículos que a gente ouve de alguns líderes religiosos hoje, para mostrar que a mulher tinha que ser submissa, que a mulher não tinha que falar, que a mulher ela era menor que o homem. E assim, sabe, já ouviu alguém falar assim: ah, o homem é a cabeça da mulher? uhum, Você tem que ser submissa. Tem até um estudo bíblico sobre isso, provando que essa submissão não é do jeito que se prega. E aí usava, e todos sabem que a nossa legislação é com base bíblica, né? É, uhum, tanto é que o Código Penal é tudo com base bíblica. Glória a Deus por isso. Mas algumas coisas foram distorcidas. E veio trazendo, inclusive o Código de 1916, que foi o nosso primeiro Código Civil, continuou trazendo e continuou reafirmando a superioridade do homem. Ele continuou prevendo que a mulher era relativamente incapaz. Vocês têm noção do que é isso? O que é uma pessoa relativamente incapaz? Um menor de idade, um doente mental. Então a mulher ela não tinha capacidade civil. Ela só podia fazer algo se o marido fizesse ou autorizasse ela a fazer. E esse Código Civil continuou trazendo isso, não mudou. E não vamos muito longe, não. O nosso Código Penal, que foi escrito lá em 1940, até 2021, o que, que ele autorizava? O que, que eram usados nas teses? A defesa da honra. Então, se o homem matasse a mulher e justificasse que era para defender a honra dele, tudo era ok. justificado. E assim, 2021 foi que foi entendido que tinha que acabar com isso, que não pode mais usar essa Uhum, defesa para nenhum homem. E por que que está surgindo isso? Porque foi surgindo as leis. Porque lá atrás várias mulheres morreram, porque lá atrás a Maria da Penha, que foi 3 vezes quase morta pelo marido dela lá, uhum, foi atrás dos direitos dela e surgiu a Lei Maria da Penha. Aí muita gente fica assim: nossa, mas uma lei que só defende mulher. Vocês sabiam que não traz nenhum crime a Lei Maria da Penha? Então a gente vê, quando eu falo de delicado falar de violência doméstica, é porque as pessoas elas querem dar muita opinião sem conhecimento nenhum. Então elas querem falar de índice, elas querem falar de lei, elas querem falar que as mulheres estão passando por isso porque elas gostam de apanhar e nunca nem sequer viu uma mulher que passa por violência. E nunca nem sequer estudou. Então vamos lá. O mínimo, eu vou falar bem rápido, mas eu quero que fique claro. Lei Maria da Penha não trouxe nenhum crime. Ela só trouxe a humanização da mulher. Ela só veio falar assim, ó, a mulher não é coisa. E a mulher não é um objeto que o homem acha que ela é. A uhum. lei sempre existiu. Vocês já ouviram assim também? Gente, o João da Penha não tem? Menino Maria da Penha. Eu Aham, mesmo escuto isso direto. sim. Porque aí o que acontece a mulher bater no marido? É tanta ignorância que não conhece o Código Penal, né? Artigo 129 do Código Penal fala assim, que ele vem tratar sobre violência doméstica, sobre lesão corporal no âmbito doméstico. Então, ele vai falar que tem reclusão de 2 a 5 anos de pai contra filho, de filho contra pai, de marido contra mulher, de mulher contra marido, de. Enfim, quem tiver uma convivência ali dentro de um âmbito doméstico, familiar, até de empregado, tem Uhum, esse crime. Então vai pagar, vai ser preso, enfim. A única uhum, diferença foi que agravou um pouco a situação da mulher. Mas por quê? Porque eu trouxe ali atrás que era permitido e a lei veio garantindo ao homem que a mulher realmente era uma coisa dele. A mulher uhum. realmente era incapaz, a mulher não votava, gente. Nós não éramos É, contados como cidadão. A mulher, ela não podia escolher se ela queria ou não ter filho, era o marido que escolhia. Foi agora em 2022, eu acho, que a mulher pôde escolher se ela ia fazer laqueadura ou não, porque antes tinha que ter autorização do marido para fazer. meu A Deus. mulher ficou tanto tempo sem fazer faculdade. Enfim, Sim. é papo de feminista? Não, não é papo de feminista.
mas é papo Verdade. de alguém que está estudando e leu sobre isso. E eu venho te falar que a lei ela tá para todas, mas a mulher nunca foi respeitada. Então, quando a violência era contra o filho ou contra o homem, beleza, a gente aplica. Mas vamos relativizar, porque a lei estava te garantindo isso para o homem. Então aí Uhum. vinha assim, é marido e mulher, não vamos meter a colher. Já ouviu também, né? Sim, também. Uhum. Então, gente, aí até hoje, ou eles dois estão brigando, eu tô ouvindo gritar, mas a marido e mulher, eles se viram. Ela Verdade. deve ter feito alguma coisa para ter apanhado. Mereceu, né? E aí, eu venho também analisar. Eu sei que é errado, eu sei que a gente condena, mas o homem que tem 60 anos, que tem 80 anos, ele cresceu dentro de uma lei que autorizava ele agredir. Ele cresceu dentro de uma lei que ele, o pai, podia aplicar violência física contra a mulher, contra o filho, e estava certo, ele estava respaldado. Então a gente não vai conseguir mudar esse cenário de uma hora para outra. Enquanto a gente tem essa geração que ainda não entendeu, aí ele fica assim: sério, eu não posso bater nela? É sério mesmo que eu vou ser preso? Então, e tem casais de 60 anos junto que vive isso, a mulher acha que tá certo ela apanhar, ele acha que tá certo agredir ele. Por quê? Porque tem esse embasamento, porque nós temos um histórico, uma cultura machista respaldada em lei, e nós ainda temos nosso código é de 1940, né? Tá sendo mudado, tá sendo acrescentado algumas coisas, mas ainda é É, nessa forma. E os tipos, né? Você me falou sobre os tipos de violência, que isso. muita gente acha que a violência ela é só física. Isso foi uma das perguntas que veio, né? É assim, o que caracterizava a violência doméstica? E assim, é só física? É só quando eu levo um soco, quando eu levo um empurrão? Ou tem outros tipos de violência que são poucos falados, né? Eu vejo isso muito dentro de atendimentos também. E que caracteriza como violência, só que é muito pouco falado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e até mesmo as suas experiências de atendimento quando você estava ali lidando com isso. O físico todo mundo vê. É um empurrão, um tapa e ficou roxo. Ah, nem ficou roxo, então não é nada, né? Só foi É. puxou meu cabelo, nem tirou o cabelo, então não foi nada. Então há esse falta de entendimento. Aí a nossa lei lá, Maria da Penha, ela trouxe 5 tipos de violência, mas não foi ela que criou, já existe. Ela só deu nome para essas Uhum. violências. A Uhum. primeira é a física, normal, te empurrou, bateu, deu soco, beliscou, esfaqueou, física. Patrimonial. Top você falar sobre isso. Gente, eu acho que todos os casos o marido já quebrou o celular da mulher. Porque muitos dos casos são ciúmes, né? Então, quebrou o celular, quebrou material de trabalho, rasgou roupa, quebrou móveis dentro de casa. Patrimonial. Que mais? Privação de dinheiro, por exemplo, Fran, não deixar a mulher ter acesso a cartão, a comprar as coisas, ou é também uma forma? Violência patrimonial, controlar o dinheiro dela. Ela trabalha, ele pega, ele controla. Sabe o que acontece muito? Endivida a mulher. Faz empréstimo no nome dela, suja o nome dela, aí depois larga ela, deixa ela toda ferrada lá. Violência patrimonial. Outro que é muito interessante, que às vezes ninguém sabe: violência sexual. Boa, Não tem essa pergunta importa também. se é casado ou não. Se foi forçado a relação sexual, é estupro, é violência sexual. Se tocou sem consentimento, se obrigou ela a abortar, se obrigou ela a engravidar, se obrigou ela a participar de sexo com outras pessoas, se obrigou ela a assistir sexo de outra pessoa. Então, assim, é muito amplo, né? Moral, violência moral. Expor a intimidade do casal. Expor fotos da mulher, expor até o que ela fala para ele.
é, injúria, calúnia, difamação, violência moral, né? E eu acho que a mais grave de todas, que é muito difícil de se identificar e é uma das que mais destrói uma mulher, é a violência psicológica. Com Ela é certeza. invisível e ela é tão difícil da gente provar ela. E eu tive uma situação, assim que aprovou essa violência psicológica no Código Penal, nós atendemos um caso e ele buscou advogados e ele falou que eu estava cometendo abuso de autoridade, que não existia aquilo e tudo. E ele controlava ela, eles já estavam há um ano separados, na mesma casa, em quartos separados, só que ele tinha câmeras na casa toda e ele controlava, ela não via a câmera. E ele ficava controlando a entrada, a saída, ela não estava conseguindo trabalhar mais e visivelmente transtornada. E assim, enquadrou, né? Ele tinha algumas armas, foi apreendida todas aquelas armas dele, que ele era tudo legal, era CAC e tal, mas foi Uhum. apreendido. E assim, ele tentou de toda forma vir contra os militares, né? Alegar que. Por quê? Por quê? Porque eu não fiz nada, não é nada, é uma alegação, é o que ela tá falando. Então a violência psicológica, gente, ela é muito perigosa. E que ela faz? Ela acaba com a dignidade da mulher, com a autoestima da mulher, ela leva a mulher ao suicídio, ele deixa a mulher louca. Deixa louca. E Uhum. os homens fazem questão de falar, ela é louca. E aí É o que mais ouve, né? eu atendo o segundo caso, que é uma nova mulher, ela fala assim, não, mas a ex dele era louca. Eu falei, mas você vai ficar também, porque ele faz isso com todas. E aí ele vai conversar com a gente, ele é louco, ela é louca, e assim eles fazem. Eu não sei se todos sabem, mas a polícia ela tem um programa que a gente tem uma equipe, que foi o que eu trabalhava, né? De um Uhum. homem e uma mulher que fazem acompanhamento desses casais depois do fato. Então, há uma equipe que vai lá, atende quando tem a ocorrência, e depois a gente acompanha. E a gente Aham. tem a oportunidade de fazer visitas separadas para o homem e para a mulher. E aí ali a gente vai apresentar a lei, a gente vai encaminhar ela para os órgãos públicos que vai atender ela, psicólogo, Uhum. os CRAS, ele, tratamento no CAPS, essas coisas. Vai Uhum. funcionar? Eles vão querer? Não sei, né? Muitas vezes não. Mas há um acompanhamento que realmente o objetivo é quebrar esse ciclo. Uhum. Mas sobre essas violências aí, ficou claro? Deu para entender? Ficou. Eu queria fazer uma pergunta que tá aqui. Deixa eu ver qual que eu achei que era super interessante. Essa aqui de sexual você falou. Ah, tá. No geral, de forma geral, é uma situação, como a gente está falando desde o início, bem delicada, porque quando a vítima está dentro do cenário, para ela sair, na maioria das vezes, ela precisa pedir ajuda. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, manda aí para nós também, que a Fran responde, tá? Por favor. Eu esqueci de falar, mas pode mandar. No geral, é, ela vai denunciar. Quais são os principais pontos que ela tem que identificar dentro de um relacionamento que ela está sendo agredida? Tem alguns pontos assim que você fala, não, isso aqui você tem que ficar atenta. Eu sei que você já falou de vários, mas uns principais que você fala, opa, isso aqui já é um alerta para eu ficar um pouco mais em observação. Existe isso? Existe o ciclo de violência doméstica. Todo Ótimo. mundo passa. Todos que vivem em um cenário de violência doméstica passam por esse ciclo. E a gente sempre apresenta eles para as vítimas e para o autor também. Ciclo começa na lua de mel. Se apaixona. Fica atenta, mulheres. Eles são extremamente românticos, gente, fora do normal. É muito presente, é muito eu te amo, é muita emoção, é muito intenso. Eles choram. Eles presenteiam muito. É o cara perfeito. Então, quando você conhece, é o cara perfeito. Realmente, ela se apaixona muito rápido e tal, enfim. Começa com a lua de mel. E é muito ciúme. Ele gosta demais, então ele tem muito ciúme. E aí, esse ciúme, ele é tão doentio que
Ela olhou pro lado, ele vai fazer alguma coisa, depois ele fala, mas você não tinha que ter olhado. Você é tão linda, você não tem que usar esse short. Olha ali, todos os homens estão te olhando. E assim vai, sabe? E a mulher, ela. Não, realmente, né? Porque ele gosta demais. Ah, mas. E aí ela começa a entender que ela que tá errada. Tá. Começa com a lua de mel. Depois da lua de mel, começa um momento de tensão, que é isso que eu tô falando. Já começa os ciúmes, já começa aquelas intriguinha, tal, e vai evoluindo. Evolui para ameaça. Não, mas se você eu vou rasgar, eu vou quebrar seu celular, não sei, qualquer tipo de ameaça. Começa com mais leve e depois, quando vai avançando, eu vou te bater, eu vou te matar, né? Uhum. E quando tá no extremo, são as violências. Alguns não evoluem para física. Então você pode viver um relacionamento de muitos anos só com violência moral, patrimonial e nunca chega na física, porque o homem acha que ele só vai ser punido com violência física. Então a maioria acha, principalmente os mais velhos, os idosos, né? Uhum. Eles acham que não, eu não tô fazendo nada. Eu só chamo ela de gorda, feia, fedida. Eu acho que ela não vai achar, eu falo pra ela que ela não vai achar nenhum homem igual eu, mas não é nada, é só isso que eu falo pra ela. Eu falo que a comida dela é ruim, que tudo que ela faz é ruim, que ela não tem capacidade. Gente, isso é violência. Isso é violência psicológica. Aí eu isolo, ele começa a te isolar. O silêncio, né? Ele começa a te isolar da sua família, das suas amigas que vai abrir o seu olho. Muito boa essa Então, dica. ele começa a isolar da sua igreja. Então ninguém presta, na verdade. Aquela amiga que ele percebeu que causa um risco para ele, não presta. Ela não é boa influência para você. E vai indo. E aí, quando ele chega naquele extremo lá da agressão, ou muita ameaça, ou psicológico, ou te humilhou demais, ele vai se arrepender. E aí, quando ele se arrepende, ele é muito lindo. Ele vai te voltar com presentes, ele vai te voltar. Eu me arrependi, eu vou mudar, eu vou parar de beber, porque assim, eu não posso afirmar, mas eu acho que 90% das violências acontece no momento que o cara tá embriagado. Eu até te falei um dia assim, eu acho que Sim, os outros 10% é com transtorno de bipolaridade. bipolaridade, Tem o problemas narcisista psicológicos. também. Eu não sei. Então, a bebida ela é o auge, né? Ah, eu vou parar de beber. E ele para de beber. Fica um mês, 2 meses sem beber e ela acredita naquilo. E ele vai pra igreja com ela. Tudo que ela pedir, ele vai pro psicólogo, faz. Só que aí volta. Tô falando que não muda? Muda, gente. Se Tudo é quiser. possível. Tudo é possível. A gente já atendeu casais que não separaram, que o cara realinhou, que estão vivendo bem. E ok, vai mudar. Maioria não muda. A minoria pode mudar. Se não for muito grave, se o cara realmente não chegou a te agredir nenhuma vez, porque eu não aceito, assim. Uhum. Todas as mulheres que eu atendo, a gente não pode falar para a pessoa terminar um relacionamento. Mas Sim, eu falo, não, você vai morrer, então eu acho que, né, não convém você ficar mais. E aí vai repetindo esse ciclo até o dia que ele resolve matar ela. E a outra coisa que me perguntaram é da medida protetiva, né? seria minha outra pergunta, né? Eu queria saber os índices. Não que seja em números, mas para você falar, porque às vezes as pessoas pensam assim: nossa, a Iturama é tão pequena. Será que isso existe aqui em Turama? Né? Qual que é o percentual? Né? As pessoas chocam por ser uma cidade pequena, porque uma coisa é a gente vê na TV, a gente acompanha na internet, outra coisa às vezes é acontecendo aqui. Essa seria uma das perguntas. E a outra é que uma moça me questionou muito sério, assim, Andréia, eu não acredito nessa medida protetiva. Pergunta para ela se funciona mesmo e se protege mesmo. Já ouvi muito isso. Ó, todos os dias tem violência doméstica em Turama. Não tem o feminicídio aqui com frequência, mas eu até trouxe algumas situações de feminicídio que a gente teve. Mas violência doméstica a gente tem, às vezes, 2 por dia.
Tem dia que não tem, mas aí compensa no fim de semana que tem 5, por exemplo. Então vamos tirar uma média? Pode pôr que todos os dias tem. Sim. Então acontece muito. O final de Tem semana entra a questão da bebida também, da que você falou, bebida, né? Que Natal, potencializa. novo, feriado, potencializa. Uhum. Mas geralmente não é a primeira vez, né? Geralmente já são casais que têm um histórico, né? Medida protetiva, gente. As mulheres falam pra mim. Gente, vocês tiverem pergunta, fazem aí pra Fran, vamos aproveitar ela. Eu vi aqui também do crime de stalking aí, de perseguição, também viu? Ficar te perseguindo na rede social, na Na onde você rua. frequenta, o cara sempre tá ali. E aí que entra a medida protetiva. Ótimo. Por quê? Vamos começar primeiro, então, se a medida protetiva funciona ou não. Tá no meu rosto os comentários? Ou não? Tem alguns. Quer que tira? Não, pode deixar que a gente vai Mas vendo. é porque de repente alguém pergunta e a gente não consegue ver. Por isso que eu tô deixando. Então, vamos lá. Medida protetiva. As pessoas falam, é só um papel, não funciona. Eu vou Isso. trazer na prática nossa, da nossa região. Tá. A gente teve alguns feminicídios aqui. A gente teve em 2020, 2022, 23, 24. A gente teve uma tentativa esse ano. Meu Deus. Nenhum tinha sequer registro de boletim de ocorrência. Então, o Estado não tinha conhecimento que essas mulheres sofriam violência doméstica. Nenhum. Nenhum desses casos. Teve um caso em 2020, cara, acho que foi em Campina Verde, eu não lembro a cidade direitinho. Ele matou a ex e o atual namorado dela. Meu Deus. Aí nunca ela registrou nenhum boletim de ocorrência contra ele, mas ela terminou dele porque estava tendo violência, né? E aí você vai buscar o histórico dele. Ele tinha. Com ela não tinha registro, mas com as ex, com duas ex, ele tinha registro de agressões em 2015, de ameaça em 2020. 11 meses antes de matar ela, ele já tinha ameaçado matar uma outra. E Uhum. essas duas registraram. E elas se livraram. Só que aqui não registrou, morreu. E aí foi, na de 2022 também. Foi um caso bem dramático na cidade, eu acho. Eu não vou citar, Sim. mas foi aqui dentro, teve num comércio, o cara matou a menina e depois se matou. Não Uhum. tinha registro, só que aí uma das amigas delas falou que essa moça estava sofrendo ameaça já, Nossa. só que não passou para ninguém, não passou para nenhuma autoridade. Teve uma outra em 2023, o casal era daqui, ele levou ela para um sítio em Alexandrita, matou ela e se matou. Aí depois de tudo ocorrido, os familiares falaram, não, eles realmente viviam em conflito, então, mas nunca ninguém denunciou, nunca ninguém falou nada. Aí depois que morre, depois que tudo aconteceu, aí vem e fala para a polícia, não, realmente existe algo. Uhum. É, em 2024 teve um outro também, que a única ligação que ela fez para a polícia foi no dia dos fatos. A hora que ele chegou lá com uma arma, não deu tempo, a hora que a viatura chegou, ele já tinha matado ela. E o histórico dele, ele tinha tentado matar já em 2018, a ex e o namorado da ex. E assim, não concluiu, não executou, porque ela tomou as providências, ele foi preso na época. Esse último que teve tentativa agora também não tinha medida protetiva, nada. Enfim, e aí tem estudos que mostram que 90% dos casos de feminicídio não possuem medida protetiva. Por que que isso acontece, gente? Porque quando ele sabe que ele está no controle sobre você, que você tem medo, que você não vai falar para ninguém, ele fica corajoso. Então, ó, ela nunca vai falar. Então, eu consigo manter ela na rédea, vamos dizer assim. Eu Sim. consigo deixar ela sobre o meu poder. E ele vai ter coragem. E ele vai fazer isso com você. Agora, quando ele vê, não, ela já falou, a polícia tá sabendo, o Ministério Público tá sabendo, tem uma medida protetiva, tem um processo. Se eu matar ela, eu vou ter que me matar também, é o que acontece, né? Ou Uhum. se o cara.
pensar muito, ele vai mudar de cidade. A gente já teve casos de fazer medida protetiva e ele mudou de cidade, né? Foi para outro estado. Funciona, funciona. Então, assim, na prática, todos os feminicídios que tiveram não tinha sequer um registro de boletim de ocorrência. E aqui, pelo menos em Minas Gerais, se você tem um registro, você vai ter a polícia visitando, você vai ter um acompanhamento, você vai ter o Estado sabendo que você viveu aquela situação e eles vão estar de olho. Atualmente, o que está acontecendo? Aprovou uma lei em 2025 que o juiz pode determinar que o homem com medida protetiva fique com uma tornozeleira eletrônica. E a mulher ela vai ser avisada por mensagem quando ele estiver próximo. Meu Deus, que bom! Muito interessante. Interessante, essa eu não sabia. Assim, tem tornozeleira para todos? Não tem. Não, A mas teoria é bonito? É bonito. Mas, assim, se funcionar, se investir, vai ser demais. é um bom Como que começo, né? funciona? Por que eu falo que funciona a medida protetiva? Por mais que não vai ter um policial ali 24 horas te protegendo. Ela vai, a determinação do juiz, ele vai primeiro, se ele não quiser sair de dentro da casa, o juiz vai solicitar ou determinar o afastamento dele da casa da mulher, né? Primeiro passo. Ele vai determinar um limite de espaço, de distância para ele se aproximar. Ele vai proibir qualquer tipo de contato, então ele não vai poder contato com você com nada. Telefone, redes sociais, sinal de fumaça, nada. Não vai poder ter contato com você. E caso te mandou uma mensagem, você vai ligar no 190, ele está descumprindo, ele vai preso. Imediatamente, é flagrante. Então, por que que não prende? Por que que eu tenho medida protetiva e não funciona? Porque você não aciona a polícia. Meu Porque Deus. ninguém tem bola de cristal, né? Então É, todo mundo vai, mas você ligou? Não. Mas ele passou na frente da minha casa. Mas e aí, como que a gente ficou sabendo? Você acionou? Então, assim, tem como acionar e chegar no flagrante, que grande parte das vezes ele não vai estar mais lá. Mas aí o que, que acontece? Vai fazer o boletim de ocorrência, você mesmo consegue, na delegacia virtual, faz lá descumprimento de medida protetiva. E olha, esse descumprimento é enviado para o juiz e ele vai fazer mandado de prisão. E aí vai sair um mandado de prisão para esse cara que está descumprindo. Então funciona e se é com urgência, não é assim demorado. Os processos de violência doméstica são passados na frente dos outros. Então, gente, funciona. Não funciona porque as mulheres geralmente pegam a medida, vai lá e revoga e volta com o cara. As mulheres pegam a medida só para ficar ameaçando ele, mas olha que tem que tomar providência, não tomam. Elas pegam medidas para a gente dar susto neles, várias liga. Não quero que prenda, não quero. Então, assim, fica difícil. É muito fácil a gente criticar a lei sem saber realmente como que funciona, quem está ali. E também a gente não pode ficar julgando a mulher por que, que ela volta, por que, que ela revoga, porque deixa eu ver. Eu tenho um livro, gente, que eu li. É de será uma que moça é o que você me deu? também, mas esse aqui, ó. Fuja antes que morra. Meu É uma Deus, mulher, eu não sei se ela é de Limeira ou Carneirinho, ela não mora mais, mas ela era daqui. que legal. E ela escreveu esse livro. E ela fala uma coisa assim, muito interessante, me marcou muito na hora que eu for atender, assim. Ela falou assim: que todo mundo chega em você e fala, sai dessa vida. Você tem que sair disso, seus filhos não podem passar por isso, mas ninguém te oferece ajuda. É verdade. Ela não tem ninguém. O pai e a mãe dela não quer ela dentro de casa mais. Se ela sair para outra casa, ele vai lá e mata. E aí? É muito fácil a gente falar, mas você tá ali dando apoio? Ela vai sair para onde? Ela vai fazer o quê? Então, assim, e ela não sabia, ela fala que ela não sabia que tinha justiça, que a justiça ia proteger, só quando ela descobriu que ela se libertou, que foi quando ela denunciou, que quando ela foi embora, que quando tomou as providências, os processos e tal, aí ela se libertou. Mas antes disso, ela vivia aprisionada na ignorância e com medo, Doente, com doente. medo, porque geralmente o cara, o agressor, ele não é É, bandido, não.
ele não é um cara desonesto na sociedade, ele não é um mau pai. Ele é uma pessoa que, se você olhar e se às vezes, se você falar, ninguém vai acreditar em você, vai achar que você está mentindo. E outro engano nosso é achar que está só na classe baixa, né? Todos os níveis sociais sofrem violência doméstica, só que os mais altos omitem isso por vergonha da sociedade. Porque eu sou empresário, porque eu sou político. E aí as mulheres vão passando por isso, vão sofrendo caladas E e, adoecendo. e vai adoecendo. E os filhos vão pagando, e os filhos vão sofrendo junto. E aí vai virando o ciclo, e os filhos, quando se casam, começam a praticar violência também, porque foi assim Porque que eles aprendeu. aprenderam. Então, a gente, quem puder ler esse livro, ó, é E eu muito ganhei, top. e eu ganhei esse aqui da Fran, gente, que é ontem eu comecei. Chama O Grito de Eva, a violência doméstica em lares cristãos. Maravilhoso. Olha aqui que interessante. Gente, forte. Eu achei interessante como que foi montado o livro, ó, tá vendo? Aqui algo calando a boca dela e ó, toda a estrutura do livro pensada para nós mulheres mesmo, E por que né? esse livro me A chamou a Fran me atenção? presenteou com ele, maravilhoso. Te Já cortei, tive, pode falar. já tive situações que eu fui atender mulheres cristãs Nossa, era a minha pergunta. que Tem uma pergunta sobre isso, Fran. elas entendem que não pode, não pode largar. Ela foi se aconselhar com um pastor. Essa é o meu filho, ela me falou, depois de uma palestra que deu, ela me chamou e falou que ela veio embora lá de outro estado para cá, tá trabalhando aqui, porque aconteceu isso. Ela sofria violência lá, foi se aconselhar na igreja, o pastor mandou ela voltar e orar. Porque não é assim, porque a gente tem que orar, porque casou é para a vida inteira e tal e tal. Uhum. Gente, eu não estou questionando a Bíblia, mas eu até separei. Vou falar. Eu concordo em orar, eu concordo em mudar, mas separados. Ou até mesmo ele preso, não tem problema, a gente continua orando para ele. Mas a Mas ele partir lá do não. momento que ele te agrediu, que ele te desrespeitou, ele não te ama. E a Bíblia fala para a gente honrar, para a gente ser submissa ao homem que trata a mulher como a igreja, como Como Cristo. E Cristo. Cristo ama, e Cristo cuida. E respeita Então, e não tem acolhe. como uma mulher não ser submissa a um homem que honra ela como Jesus honra, entendeu? Então, as pessoas pegam, distorcem, e os líderes religiosos têm que tomar muito cuidado com isso. Quem que você está matando? Porque você pode estar matando uma pessoa, Com certeza. aconselhando ela a ficar com um cara que aparentemente é lindo diante da sociedade, que tem cargos. Esse livro aí vai mostrar pessoas de alto nível da igreja. Missionários, pastores, líderes de louvor, de jovens, de qualquer coisa aí. E aí, porque eles estão ali na frente, o pastor fala assim: ó, irmã, se você separar, você nem vai poder fazer mais nada, nem trabalhar, você pode mais. Então toma cuidado. E aí vai vivendo. Outra coisa que eu acho importante para os jovens. Uhum. Ah, vamos por religião, às vezes fica assim, naquela pressão de que, tem que namorar 3 meses, 2 meses e casa. Por quê, né? Porque vai pecar. Casa então só com vontade de fazer sexo. Só por isso? Ou porque o pai e a mãe escolheu um partido legal e fez você casar? E aí nesse livro vai relatar várias situações disso. Não deu tempo de se conhecer. O tempo que eles namoraram foi o tempo que eles arrumaram um casamento, a festa. Então eles se dedicaram tempo em arrumar as coisas, em pensar em casa, em pensar. E a hora que foi se conhecer, aí foi criado de uma forma que o homem é o cara, que o homem que comanda, que o homem isso, e aquele homem tóxico. A mulher foi ensinada que ela tem que, beleza, tem que ser submissa, igual eu já falei, né? Que ela Sim, tem que aceitar tudo, e aí foi virando um ciclo, e aquela mulher, ela morre para ela mesma, né? E o que adianta estar dentro de um lar que se diz evangélico, que se diz cristão, se não está vivendo, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Não é.
só no mundo que acontece isso, é em todos os lugares. Uhum. E a Bíblia não fala isso que vocês estão pregando aí, algumas pessoas. Ela vem falar que nós temos que ser amadas, que nós temos que amar, que nós temos que honrar, que nós temos que respeitar. E quem respeita, quem ama, não Não maltrata, agride, né? Isso serve não. para a mulher também contra o homem, né? É, Do mesmo jeito que a gente está falando de violência contra a mulher, mas há mulheres também que praticam violência que contra os pratica. homens. Isso mesmo. Eu abri essa live, né, lendo Isaías 61 que fala, né, de que Jesus veio para libertar os cativos, né, trazer vida aos oprimidos. Então, a pergunta era essa mesmo. Deus espera que uma mulher suporte violência para salvar um casamento? Não, gente. Deus nos quer livre. Só que, como a Fran falou, é difícil julgar, né? Acho que antes da gente julgar, a gente tem que procurar entender, porque não é fácil sair, né? A gente precisa ter esse entendimento antes de apontar, né? Mas precisa sim, quando você vê que não espera chegar nessas consequências, não sabe por quê? Que sofre filho, sofre família, você já está sofrendo. Tanto que quando é que a gente está vendo por aí, imagina chegar num ponto que não tem mais jeito de voltar. Sabe o que é muito importante? Buscar tratar o psicológico. Porque às vezes não consegue sair disso devido à dependência emocional. Emocional, Existe muita. justamente. E o homem também. Às vezes ele faz isso porque ele está muito dependente, ele não sabe que ele consegue viver sem ela. Então, assim, há uma alienação, há uma dependência, uma doença ali, É os uma dois precisam doença. tratar. Então, se perceber que está acontecendo algo, já busca um psicólogo, já vai tratar aí vocês para depois vocês conseguirem, né, sair dessa situação, ter É. uma vida saudável. Tem uma pergunta assim, ó. Essas denúncias só podem ser feitas pela pessoa que está sofrendo abuso ou familiares também podem denunciar agressão? Nossa, muito bom isso aí. É, temos a opção do 190, que é a hora que está acontecendo. Não espera, não. Está acontecendo, liga no 190. Você, às vezes, a mulher que está sofrendo não vai conseguir. O vizinho, gente, se o vizinho, se o familiar não denunciar, a mulher nunca vai sair, porque às vezes ela não tem força, ela não tem coragem, ela não vai conseguir. A gente já atendeu várias ocorrências que vizinhos e a gente salvou vidas. Eu falo a gente, não eu pessoalmente, a polícia militar Sim, indo lá, os militares que estão na rua, recebe a ligação, ó, eu ouvi pedindo socorro aqui, eu não sei o que está acontecendo, chega lá, realmente a mulher está lá toda quebrada, toda machucada, se ele não chega, o que que acontece? Então, assim, beleza, eu não quero me identificar, não precisa se identificar, mas liga no momento no 190. Ah, mas eu fiquei sabendo, ou então eu sofri violência hoje, não deu para ligar, eu quero falar. Não tem tempo, não tem hora. Qualquer momento você pode denunciar, liga no 180. É um atendimento para realmente para te atender, ele vai te orientar ali, você não precisa se identificar. Assim, a mulher que está sofrendo precisa se identificar, né? Porque senão como que sim, vai saber? Mas sim. quem está denunciando para outro não precisa. E tem como você fazer um boletim de ocorrência você mesmo, de ameaça, de descumprimento de medida protetiva pelo site. Agressão, eu não tenho certeza. Eu acho que a gente que vai ter que solicitar a polícia. Outra coisa, a medida protetiva. Como que pede? Pode pedir após o registro do boletim de ocorrência e também pode pedir sem nenhum tipo de boletim. Você só vai lá na Polícia Civil, fala, ó, estou passando por isso. Não precisa ser fatos totalmente recentes. Você vem vivendo uma vida, você entendeu que aquilo que você está vivendo é violência. Então, a partir de hoje, eu quero quebrar isso na minha vida. Ele não está aceitando sair, ele não está me dando paz. Vai lá e relata tudo. Vai ser passado para o juiz, ele vai expedir essa medida protetiva. Você pode ir direto no Ministério Público também. Enfim, acho que eu vi outra pergunta. Tem uma aqui. Precisa provar, ter vídeo, conversas para denunciar na hora que acontecer? Tem que ter. É importante ter. E ela fala alguma coisa sobre o filho também. Porque se separar, o filho vai conviver com o pai. No caso dessa separação e esse pai agressor, como que fica a Nem, situação da criança? nem sempre o pai é agressor com o filho, né?
E se ele for agressor com filho, a medida protetiva é para a família inteira. Então, a medida protetiva ela pode ser para resguardar você, sua mãe, seu pai, seus filhos. Vai Entendi. depender da Do, agressividade do do autor contexto, aí, né? né? Do contexto da história. Só que existem muitos agressores que são excelentes pais. E assim, você não tem que jogar a sua insatisfação no seu filho. E a gente, eu tô falando de mulher vítima, mas há mulheres também, gente, que igual, preciso provar o vídeo? Não, a sua palavra vai ser suficiente, às vezes, para medida protetiva, mas depois vai ter que ser provado. Só que a gente também pega situações que as mulheres inventam, que as mulheres Olha, aproveitam dessa situação para prejudicar o homem, aproveita dessa situação para poder afastar ele dos filhos, e não é bem assim, né? Você tem a sua escolha, o seu filho não tem a escolha dele. Então ele tem que conviver com o pai, a não ser que o pai oferece risco. Aí sim. o juiz já vai determinar e aí ele não vai poder chegar perto dele, não. Mas caso contrário, você é uma situação. Como que vai ter? Tem criança pequena, como que vai funcionar? Os avós vai lá e pega. Então você vai ter uma relação, um primo, com alguém da família que vai fazer contato com você e vai pegar. Ele não pode ir na sua casa levar e nem buscar o filho. Acontece isso. Mas eu só vim trazer o filho. Não, não pode. Hoje, é, qual é o tempo desse homem, né, a gente está falando num contexto das mulheres, né, especialmente, mas existem também mulheres que, né, se aproveitam, como você disse, mas hoje a quantidade, porque é prisão mesmo, quanto tempo em média eles ficam presos? Diante de uma denúncia, de uma prova concreta que essa mulher estava sendo vítima de violência doméstica. Tem por lei isso? Ó, não tem tempo determinado. Eu já vi situações que ficou 3 dias, já vi situações que ficou uma semana, já vi situações que ficou 6 meses. Então, vai do histórico do cara, vai do tipo de ocorrência, vai do perigo que ele está oferecendo, entendeu? Que foi, qual é o contexto. Não tem um padrão assim, você vai ficar um mês, você vai ficar. Não, não tem. Já vi muitos meses e já vi poucos dias também. Ô, Fran, então hoje aqui em Turama, para nós que temos o público aqui em Turama, aonde procurar, né? Eu sei que você já falou, mas eu gostaria que você reforçasse isso, né? Quais são os canais que a polícia tem? É, tem online, pode ser feito online. Eu queria que você falasse mais sobre isso e vocês, mulheres, anotassem aí, principalmente se você está passando por alguma situação, conhece alguém, né? Porque de repente, às vezes, no desespero, a pessoa não sabe nem para onde que vai. Então, eu queria que você reforçasse isso aí. Quais são os canais, aonde eu vou, com quem que eu falo, né? E outra coisa, esse agressor imediatamente, ele sai da presença da vítima a partir dessa medida, a partir dessa denúncia? Ó, primeiro passo, 190. É o que vai te socorrer, é o que vai chegar mais rápido até você. E, eu também escuto assim, não quero viatura na minha casa. Hum, Ai, tem jeito, né, amiga? E aí, irmã, você tá também, né? então assim, 190. Ou quero fazer denúncia do meu vizinho, que tá apanhando na hora, 190, tá brigando, só tá xingando, só não precisa só ouvir ou ver grito, não. Viu que vai dar um estresse ali, liga lá, 190. Não custa nada, a viatura vai lá verificar, não for nada, beleza, tem problema, mas se chamou, né? É, fiquei sabendo que a minha filha tá sofrendo violência doméstica, não tem jeito de denunciar, vou ligar no 80. Ó, Ou, ou no 90 também. Essa patrulha que eu falei para vocês que tem violência doméstica recebe essa denúncia e ela mesma vai lá e verifica, chama essa mulher para conversar, vê o que ela tem para contar, tenta convencer ela ali a falar o que está acontecendo, ou liga no 80. Demora um pouquinho mais, mas chega para a gente lá, chega todas as denúncias certinho, não precisa se identificar. Pode ir direto pessoalmente no quartel da Polícia Militar, na rua São Paulo, 630, faz o registro posterior lá,
Ah, eu sofri agressão semana passada, não tive coragem de ligar, mas eu quero fazer hoje. Vai lá, a gente vai registrar para você. Você vai pegar o boletim e ir na civil. Não quero fazer boletim de ocorrência, só quero a medida protetiva. Vai direto na Polícia Civil. Aí chega lá, relata a sua situação, ele vai dar o procedimento, vai encaminhar. Essa medida protetiva está saindo bem rápido. Então, eles já mandam lá para o juiz, ele vai analisar. Geralmente, eles estão concedendo. Quero fazer, não quero ir no quartel, quero fazer um boletim de ocorrência. Vai lá no Google e digita Delegacia Virtual MG. E aí vai dar as opções de naturezas lá, ameaça, furto, enfim. Tem furto também, né? Algumas vezes furto alguma coisa ali. E é isso. O que mais? Tem uma que eu não sei se você já respondeu, nós falamos tanto que agora eu não lembro. O que fazer quando o agressor ameaça após a denúncia? Você já respondeu essa? Não lembro. Você tá, Denúncia. será, ó, vamos lá. Se foi ameaça com medida protetiva, ele vai preso, que é descumprimento, né? Se foi uma ameaça depois de uma outra ocorrência, você vai ter que fazer a nova ocorrência de ameaça e solicitar medida protetiva se você não tem. Uhum. E também dar prisão em flagrante, né? Tá me fazendo uma ameaça aqui, ó, agora no celular e ele tá em tal lugar. Você vai lá e conduz ele. E detalhe, violência doméstica não precisa de representação, Ó. diferente dos outros. As outras ameaças lá de vizinho, de tudo, você tem que ir lá e representar se você quer ou não. A violência doméstica, houve ameaça, vai ser conduzido, independente se a mulher quer ou não. Teve uma situação que a mulher falou assim: eu chamei, mas eu não queria que prendesse ele. Tipo, você não tem escolha. A polícia chegou lá, ele vai ser preso. Então, assim, ameaça, agressão, não tem, você não tem que querer. Aconteceu, o vizinho chamou, a gente presenciou ali, vai ser conduzido. Entendi. Eu queria que você mostrasse o livro. Eu vou tirar aqui para quem quiser printar, né? De repente, eu vou mostrar o que você me deu também. Vou desativar rapidinho, tá, gente? Aí vocês printam. Esse aqui maravilhoso, ó, eu ganhei da Fran. Printam aí para vocês comprarem, adquirirem, lerem, tá? Porque é importante. Nós precisamos saber mais disso, dos nossos direitos, que às vezes a gente fica com medo, fica sem saber o que fazer. Eu acho que foi bem esclarecedora, né? Essa live. Tem mais alguma pergunta? Alguém perguntou mais alguma coisa que eu não vi? E eu queria que você ficasse bem à vontade para fazer as suas considerações finais, algo que você gostaria de falar para as mulheres. E te agradecer mais uma vez, porque é muito bom a gente conversar com pessoas que realmente sabem o que estão falando, né? Essa questão da liderança me veio na cabeça uma moça que eu atendi um tempo no consultório, que ela falou justamente isso. Ela me relatou um relacionamento abusivo e ela falou: André, eu procurei o meu pastor e ele falou para me orar. Falei: então, quando você ora por ele, ele vai te matar uma hora. Exatamente. Aí ela me encontrou um dia na igreja e falou assim para mim. Eu vi ela no evento que nós vamos ter agora nos Rendidas, foi ano passado. Ela veio, me abraçou, eu falei: oi, que bom te ver. Ela falou: não, esse abraço aqui não é porque é bom te ver, não, foi porque você salvou minha vida. Porque Amém. a hora que você falou que era pra me continuar orando pra ele, mas ele ia me matar, eu vazei. A gente fala assim, gente, a gente fala mesmo, porque, né, Deus não quer isso pra nós, Jesus não foi pra cruz pra isso, né? E quando a gente vê as pessoas sendo libertas, isso é libertador pra nós, né? Eu queria que você ficasse à vontade, falasse o que está aí no seu coração para essas mulheres, né? Que o tema aqui é contra a mulher, a violência contra a mulher. Você fala com mulheres, assim como eu falo com mulheres também. Não é à toa que Deus tem nos dado essa influência também. Eu acredito muito que é para a gente, né, levantar outras mulheres. Fica à vontade. Uma coisa que eu percebo muito, as mulheres se culpam por sofrerem violência doméstica. Se culpam por ter entrado naquele relacionamento, se culpam por tudo que acontece. Primeiro porque
eles fazem elas entender que elas são erradas, né? Teve uma situação uma vez que eu cheguei e ele tinha jogado a panela, os pratos, porque ele chegou do serviço e na comida não estava quente, alguma coisa assim. E ela estava chorando muito, eu acho que ele agrediu ela faz muito tempo. Aí ela me falou assim: Nossa, mas realmente eu tinha que ter feito a comida para ele, eu tinha que ter esperado ele em casa, eu tinha isso. Ele fazia aquilo sempre. Então, assim, quero dizer para você, mulher que passa por algum tipo de situação, a culpa não é sua. E você também fica pensando assim: nossa, mas é pai dos meus filhos. Se ele for preso, ele vai perder o emprego. A culpa é dele, a escolha é dele. Infelizmente, a mulher ela fica se culpando É pelo verdade. homem, mas ele não se preocupa no seu emocional, ele não se preocupa no seu físico, ele não se preocupa se você está feliz, ele não se preocupa com nada. Você é um objeto de consumo e uma propriedade dele. Ele só quer falar que você é dele, mais nada. Então, assim, é muito difícil porque envolve sentimento. Então, quando eu vou falar, eu falo assim de uma forma meio seca, porque eu não estou vivendo, né? Mas se você se tiver um pouquinho de amor próprio, você vai entender que você não merece. O que Deus tem para você é muito maior. A Bíblia fala que você é mais preciosa do que os rubis, né? Então, não aceite isso. Não importa se você tem 10 filhos com ele. Não importa, você tem capacidade de sustentar seu filho. Você tem mãos, você tem pernas, você tem inteligência. Deus te fez capaz. Se você conseguiu ser mãe, você consegue trabalhar, você consegue sustentar. Então, assim, é um nível de falta de confiança, de medo, e outra coisa, não tenha medo de denunciar. Enquanto ele tiver controle sobre você, enquanto ele sabe que você tem medo de abrir a sua boca, ele tem controle. A partir do momento que você falou para alguém, ele vai saber que não é daquele jeito, e ele vai ser desencorajado. Eu tenho certeza disso. Todos É os verdade. casos que a gente atendeu e todos os feminicídios foram assim que aconteceu. Então, assim, não tenha medo de denunciar, não tenha medo de sair desse relacionamento. Não importa se tem 50 anos de casado. Eu atendi uma senhorinha, tinha uns 60 anos de casado. Sempre Olha, sofreu. Só saiu porque ele tentou matar ela com arma. Aí a filha entrou no meio e bateu nele lá. Ele sofreu também uma lesão. Muito idosos os dois. E depois a uhum. gente ia acompanhar ela. Ela falava: Minha filha, que alívio, que paz que eu tô sentindo agora. Há 60 anos. Então, assim, ainda há tempo de você ser feliz, Com né? certeza. E Com certeza. de você ter sua família, de preserve os filhos, gente. As mulheres muitas vezes não pensam no que está sendo construído na cabeça das crianças. Não é só você que está sofrendo violência, é o que mais me abala. É quando eu chego e eu Verdade. vejo as crianças. As crianças, elas vivem a violência. Elas veem o pai agredindo, eles sofrem. Eles veem a mãe sendo agredida, eles sofrem. Eles veem aquela situação, aquele tormento, aquela falta de paz, eles sofrem. E assim, que futuro a gente está dando, né? Que futuro você está dando pro seu filho? Então pense neles, né? Em vez de pensar no cara que vai sustentar os filhos, no pai dos filhos, pensa que você tem que blindar eles, blindar o emocional deles, e vocês vão ser mais felizes longe dessa situação. Com certeza. Apareceu uma pergunta aqui, deixa eu só te fazer. A medida protetiva tem um prazo de validade, Fran? Não tem. Apesar das medidas virem escrito lá, assim, ó, 6 meses, um ano, a lei fala que ela é enquanto durar o risco, enquanto estiver vivendo aquela situação. Mas, como aqui geralmente vai vir com um prazo, se atente a esse prazo e vai lá e renove quando estiver acabando, né? Não deixa vencer. Mas a lei fala que ela deveria durar enquanto permanecer a situação. Gente, eu amei essa questão das tornozeleiras. Meu Deus. Também. Tomara que funcione isso. Não vai funcionar em nome de Mas Jesus. só que feio. Quem vai querer andar com tornozeleira? Que feio mesmo. E aí, se chegar perto, apitar, você fala, tem um agressor aqui perto de mim. Começa a gritar na rua. Eu Ah, falo. Ah, pode falar. agora para os homens. Aí
como eu disse, tem algumas mulheres que vão querer, né, prejudicar. Aí ela pegou a Uhum. medida protetiva, ela começa a ir nos ambientes que ele tá, pra falar que ele que tá indo atrás dela. O que Meu fazer? Deus. O que que eu oriento para os homens? Liga antes. Liga pra viatura, faz um boletim de ocorrência. Ó, eu tenho medida protetiva, eu não tô me aproximando, todo lugar que eu tô, ela está. Porque ela pode querer realmente te prender. Ela pode querer reverter a história. Gente, tem. Tem, né? A gente já teve situações de ter que prender os dois, né? Um Meu Deus. agrediu o outro. Então, assim, tem situações, a gente consegue identificar algumas mulheres que fazem isso, né? A gente também filtra, não é do jeito que o pessoal fala, ah, então tudo que ela falou. Não, não é. Vai ser analisado também algumas situações, né? Tem umas que não tem jeito. Tem agressão, não tem o que pensar. Mas, assim, o homem tá com medida protetiva, também se preserve lá, se proteja. Vai atrás da polícia, ó, sai correndo da mulher. Não, ela tá aqui, vou lá. Faz você Vai- essa denúncia, que é, aí vai ser revogada também. Tem isso. é engraçado o ditado, né? Mas acaba valendo. Um doido deixa de ser doido quando encontra um doido e meio. Tipo isso. Né? Eu tô falando pra descontrair, mas às vezes eles dão um de doido pra, igual a Fran falou, pra pressionar, pra falar, ah, ela tem medo, ela não vai. Pra que você dá uma de doida aí, filha, eu quero ver se. Teve situação do homem pegar medida protetiva contra a mulher e ela ter que afastar do lar, porque é ela que estava causando transtorno pro filho, transtornada lá, agredindo o filho, a sogra, o marido. Então, assim, pode ser usado para os dois lados. Então, aí tá aí o João da Penha, né? Que eles falaram que não existe. E a polícia consegue identificar isso, né? Já Em como alguns tem, casos, né? né? Como se diz, tá trabalhando com isso, tá vendo isso, então a gente consegue identificar. Aqui tem alguma coisa, né? Se tiver os prints, se tiver imagens, melhor Melhor ainda. ainda. Mas tem que ter, né? Guarda. Entendeu, mulherada? Vamos ser esperta e não vamos chegar Mas no se não final. tiver também, Também não se vale. preocupa, vai lá e fala. É porque alguém aí em cima perguntou a respeito de print, de alguma coisa. Gente, alguma pergunta que vocês têm ainda? Porque eu já vou liberar a Fran, porque ela também tem que cuidar da família dela. A live vai ficar salva nos nossos dois Legal. perfis. Vai lá e você vai comentar o que você aprendeu nessa live. E O que pode a colocar Fran. pergunta também, se quiser mais Isso. perguntas. Ai, André, eu esqueci. Tem uma pergunta aqui. Pergunta no comentário. Ai, não quero me aparecer. Manda no direct da Fran, que ela vai te responder. Vou postar foto do livro, depois aí. Isso. Então, ó, não fiquem com dúvida, né? Eu já trouxe ela porque ela é entendida, ela sabe e ela tem experiência. Então, é uma pessoa que não é, ai, não, eu trouxe uma pessoa que sabe o que tá falando. Tá? Você viu o que ela falou aqui também, na questão de religiosidade. Nós abordamos aqui, eu acho que nós somos um geralzão, um pouquinho de cada coisa a gente conseguiu falar, né? E eu espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês, né? E o nosso desejo é liberdade para cada uma de vocês, mulheres, porque foi para isso que Jesus foi para a cruz, para que eu e você E fôssemos não livres. deixe as pessoas desmerecer as leis que a gente tem, garantindo nossa humanidade, não. Porque quando vem falar, ah, isso aí é só de privilégio, não. Só tá fazendo a gente ser humano, porque antes era objeto. Então, assim, busca estudar mais sobre isso que eu falei, né? É muito interessante a gente saber a história, a nossa evolução. Mulheres morreram. Esse feminismo aí que tanto é criticado foi necessário. Foi necessário porque teve lutas para poder chegar onde a gente chegou. Então, assim, não deixe ficar falando sem Sem saber, né? criticar a Maria da Penha, criticar medida protetiva, não. Encoraja a mulher a fazer, encoraja a denunciar, encoraja a chamar as autoridades, porque salva vidas, viu? Entendeu, minhas amadas irmãs? Fran, muito obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. Que o Senhor continue te abençoando, te usando de uma forma muito poderosa na nossa geração, né? Eu falo que o Senhor tem colocado o meu coração bem pertinho do seu também, Amém. e eu sou muito feliz. E eu creio que essa live foi muito esclarecedora e, como as meninas estão comentando aí, forte e necessária.
né? Então, assim, nós estamos aqui fazendo o que o Senhor nos mandou fazer. E salvar a vida é uma delas. Informação salva a vida. Não é verdade? Verdade. Então vai ficar salvo. Andréia, tenho medo de perguntar lá para me expor. Vai no direct da Fran, ela vai te responder. Pode Depois ela perguntar. vai postar o livro dela. Ontem eu postei o meu, mas eu Se, posto de se novo. quiser que eu faça uma visita em casa, eu vou também. Eita, eu adoro. De viatura. Não, gente, mas é sério, a gente vai conversar com você, orienta seu marido também. A gente Sempre não vem, tá só para aprender, não. Nós também vamos lá sempre vai apresentar a uma lei. mulher. Sempre Sempre vai vai ter uma mulher. um homem e uma mulher. Muito necessário. Ó, foi muitíssimo importante esse tema. Obrigada. Vai, quem mais? Quem mais gostou da live? Coloca aí. Vou postar de novo o livro, tá? Que eu tô lendo, que eu ganhei de presente. Tem um mimo para você, Fran. Eu te entrego domingo na igreja, que eu preparei para Obrigada. você. E que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja e que Ele nos dê outra oportunidade, né, da gente falar de outros assuntos também aqui. Eu achei extremamente necessário. Vai ficar salvo no meu perfil e no da Fran, tá? A Auélia, Fran sendo Fran. É assim, Fran sendo Fran. Beijo, Deus te abençoe, Beijo. minha irmã. Bom Deus descanso. abençoe vocês E todas, muito todos. obrigada. Vou deixar salvo e vocês correm lá e falam: eu aprendi isso lá hoje na live. Eu tenho essa dúvida e que eu tenho certeza que você saiu daqui hoje diferente da maneira que você entrou, tá? Então funciona sim, denuncia sim, não tenha medo. Se for preciso, faça igual o Davi, se faça de louca. Baba Verdade. aí, ah, Grita, grito. corre. Aí eu quero ver, você não para. Beijo, tchau, Beijo, gente. tchau. Fique com Deus.